Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 26. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, quinta-feira. O título da lição hoje vem falando Ciro o Ungido. Bom, nós vimos na história de ontem, como Ciro, estrategicamente, tomou ali a cidade de Babilônia, não é isso? Por volta aí do ano 539 a.C., onde ele entra, saqueia ali a cidade de Babilônia. Eles estavam ali em festas, e se mistura ali com o povo, e culminou com a morte ali de Belsazar, que era o rei lá de Babilônia naquela ocasião. Ele, ao entrar, saquear a cidade de Babilônia, ele libertou o povo do cativeiro, o povo de Deus, e os persas permitiram aí que os israelitas retornassem para a sua terra prometida e reconstruísse o templo lá em Jerusalém. Sob o domínio de Ciro, o Império Persa se tornou aí o maior da história. Isso. Ciro foi até chamado de grande rei, rei dos reis. Ele pronuncia aí o que aconteceria, o que acontecerá, na verdade, quando Cristo retornar para a sua igreja. Ele é o rei que vem do Oriente, travando aí guerra contra Babilônia e libertando o seu povo para escapar de Babilônia e ir à Terra Prometida. Ciro era considerado aí, devido a isso, como ungido, em Isaías 45, verso 1. Esse famoso persa aí, Ciro, não apenas libertou o povo de Deus, mas sua campanha contra a Babilônia também é um tipo, uma representação da segunda vinda de Cristo. É isso. Ao meditarmos em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23, vimos como Deus utilizou Ciro. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 36, versos 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então aqui nós vemos aqui como Deus utilizou Ciro para essa grande missão, não é isso? Ao invés de escravizar aí o povo de Deus, como era feito lá, em Babilônia, ele permitiu a libertação do povo de Deus, para reconstruir um templo lá em Jerusalém. É isso? Então nós vimos aí que Ciro era um rei, sim, poderoso, que libertou o povo de Deus e destruiu os inimigos do povo. É isso? Vimos que Ciro era simplesmente um ser humano, pecador, e seu livramento foi apenas temporário, nós sabemos disso. Mas Deus o usou, assim como Ele pode usar qualquer pessoa, qualquer situação, para livrar o povo de Deus, e para também a pregação do Evangelho. O rei Ciro ordenou a reconstrução, como nós falamos, do templo terrestre. Jesus inaugurou seu ministério lá no Santuário Celestial, que terminará com
o retorno e a nossa libertação. Essa é a minha, deve ser a minha, a sua, a nossa esperança do retorno de Cristo para nos libertar deste mundo, não é isso? E vivemos num mundo mais justo, com justiça, não é isso? Ciro não era apenas uma representação, Ciro não era uma representação perfeita aí de Cristo, não é isso? Ele era um ser humano como eu e você. Nenhum tipo se encaixa perfeitamente com o antitipo e devemos ter cuidado para não nos prendermos a cada detalhe. Porém, Ciro atuou como um salvador. Ele foi utilizado por Deus para essa missão. Como o próprio Senhor fala na sua palavra, que o Senhor despertou o espírito de Ciro para esta missão. Que o Senhor também desperte em você, desperte em mim, em cada um de nós, para que nós possamos, mostrar ao mundo o Salvador, Cristo Jesus, que virá nas nuvens dos céus para resgatar os seus fiéis adoradores, não é isso? E mesmo que você não pregue, você, não encaixemos nessa pregação do Evangelho. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 19, verso 40, que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão, e falarão, não é isso? Da volta do grande Salvador, Cristo Jesus. Que Deus te dê, um espírito, igual deu aí para Ciro, para que você pregue, para você falar de Jesus, para você falar do Salvador, do que Ele está fazendo por você, por mim, por cada um de nós, e já fez. Deus deu o seu Filho, seu único Filho, para morrer em nosso lugar, Cristo Jesus. Basta que agora você aceite a sua graça, entregue a sua vida a Ele, não é isso? E pregue o seu retorno, a sua volta para todo mundo nessa geração, para que aí sim Cristo volte e resgate aí os seus fiéis adoradores. Que Deus te abençoe e te dê aí uma quinta-feira abençoada para você e para a sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.